Olá pessoal, graça e paz. Eu já deixei o meu agradecimento escrito aqui ao reverendo Rafael, mas assim, eu queria deixar esse depoimento já de antemão. Eu sei que você recebe muitos vídeos no YouTube, no WhatsApp, né? Então, assim, fique em paz, tá? É apenas um registro meu de gratidão a tudo que Deus fez nesse tempo bom. Eu estava, estava precisando uma orientação e o irmão Rafael me convidou e foi uma bênção. E quando eu compartilhei com uma pessoa da minha comunidade, olha, eu estou precisando de uma orientação, querendo fazer algumas coisas na área financeira, e olha, Deus abriu a porta. Eu tenho um irmão que vai fazer uma mentoria e eu vou poder participar dessa mentoria, vai ser uma benção. Essa pessoa me perguntou, mas você já orou? Você vai orar? Na verdade, a pergunta foi essa: você não vai orar? Eu falei, não, não vou orar. É, a pessoa se assustou. Eu disse, não, não vou orar porque eu já orei e eu creio que Deus, quando a gente pede sabedoria, e eu pedi sabedoria, isso não acontece muitas vezes de maneira sobrenatural, por osmose, mas Deus muitas vezes concede sabedoria a pessoas, até mesmo pessoas que não são cristãs e que podem trazer para você, né? Eu tenho um livro que eu já até presenteei alguém que não é cristão, mas é um livro de sabedoria e de gestão que Sun Tzu, A Arte da Guerra. E então eu disse, não vou orar, eu vou cortar caminho aí e ouvir o que Deus tem para me falar através da sabedoria que Ele já concedeu ao pastor Rafael. E aí eu me lembrei de uma frase que está no meu quadro de avisos. Aqui está ao contrário, você não vai conseguir ler. É uma frase de Walt Disney que ele diz assim: a melhor maneira de dar início a alguma coisa é parar de falar e começar a fazer. Então, foi isso que me motivou a participar lá do curso. Bom, rapidamente, eu tenho um legado, o legado do meu pai. Como o pastor Rafael falou, eu tive um pai muito simples, né? É, é, um pai que enfrentou muitas lutas, trabalhou como um operário de um frigorífico no interior de São Paulo, em Araçatuba, mas através do trabalho dele, Deus sempre supriu todas as nossas necessidades. Nunca tivemos nenhuma momento de privação que eu me lembre da minha vida já de adolescente, não me lembro nada disso. E ele ensinou a generosidade para a família, porque ele trabalhava nesse frigorífico, ele e meu irmão, ambos tinham direito de tirar 2 quilos de carne. Eu não sei se era custo, como que era, mas eu sei que nós tínhamos 4 quilos de carnes de direito. Meu pai deixava 2 na família e 2 ele doava para um amigo que tinha necessidades e tinha uma família grande. Então eu fui criando nisso aí. Depois minha vida adulta, Deus me abençoou e eu comecei a ter uma experiência que é a experiência bíblica, onde a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo falando para aqueles que agem com generosidade e com fidelidade a Deus, Paulo diz assim: o meu Deus, segundo as suas muitas riquezas, suprirá cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. E aí, então, depois disso, eu no processo de adolescência e jovem, eu acabei tendo experiência com Jesus, mudei-me para São Paulo, como eu tinha feito um curso do Senai em Araçatuba, estava cursando eletrotécnica, consegui um bom emprego numa empresa que era fabricante de máquinas copiadoras e importadora também. Depois de um tempo ali, eu fui transferido para o Paraná. Deus me abençoou de ir para Curitiba, para conhecer realmente o que é uma cidade
uma cidade é, boa de se viver. Partindo dali, um tempo, mudei para Maringá para ser representante dessa empresa, mas essa empresa acabou quebrando porque era uma empresa muito grande, ela tinha clientes, um dos clientes dela era o próprio governo, as usinas, eu pude conhecer algumas obras grandes, como a Itaipu, na época da formação, como também antes da ponte de Guaíra, enfim, algumas experiências eu tive ali muito preciosas, mas essa empresa acabou quebrando, porque era uma empresa grande, mas familiar. O patriarca morreu, passou para os filhos não souberam cuidar, tiveram aventuras também e morais e acabaram, sim, dilapidando toda aquela empresa e ela acabou falindo. E, enfim, tive experiência de trabalhar como autônomo, bom relacionamento que eu tinha com os meus concorrentes me permitiu conseguir também trabalhar com um deles e assim eu fui caminhando lá em Maringá. Lá em Maringá mesmo eu tive a experiência de que os irmãos da igreja, que eu era diácono, depois posteriormente presbítero, na igreja presbiteriana primeira igreja presbiteriana de Maringá, de ter sim um reconhecimento de que eu teria um chamado para o ministério. Na época poderia ter ido para Campinas, mas como na minha vida ali eu sentia necessidade de exercer a minha paternidade, eu e minha esposa resolvemos adotar uma criança com 11 dias. E essa criança depois nós descobrimos com necessidades especiais, problemas neurológicos, enfim, eu entrei em crise, porque falei, bom, se Deus me chamou, como é que Ele me permite ter uma criança com esse nível de complexidade? Mas enfim, Deus trabalhou na minha vida, o pastor da minha comunidade lá acabou sendo desligado, descontinuado e veio para Londrina assumir a segunda igreja presbiteriana de Londrina, reverendo Eduardo Perecier, que é um homem de Deus muito importante na história da minha vida e da minha família também. E o irmão Eduardo me convidou para vir a Londrina e então exercer a minha atividade profissional lá em Londrina e fazer o seminário. E foi assim que eu fiz. Mas chegando lá em Londrina, eu não consegui estabelecer os meus negócios, não consegui arrumar emprego. Fui uma temporada para Santa Catarina, acabei tendo dificuldades lá, retornei para Londrina e nesse processo meu filho começou a ter problemas de convulsão de difícil controle, enfim, gastos aumentando, mas nesse problema havia sido aprofundado no meu coração que eu estava fazendo algo que não era para fazer e que eu deveria voltar a fazer o seminário. Voltei, como o seminário era à noite, resolvi procurar empregos em Londrina, estava difícil, não conseguia, eu já estava com 36 para 37 anos, enfim, a convulsão começou a ficar difícil de controle, era uma época em que não havia o que tem hoje, que são os remédios genéricos, era um remédio que era importado da França, chamava Sabril, e era muito caro, e eu, sem emprego, comecei a gastar, tendo, como hoje eu tenho mais de 30 anos de conta no Bradesco, mas tinha cartão de crédito, resolvi comprar os medicamentos cartão de crédito e acabei tirando, na época, R$100, eu não sei o que seria dinheiro de hoje, porque já faz mais de 20 anos isto, enfim. E aí entrei no rotativo, você sabe daí o que acontece. Aí virou um tormento, eu no seminário, preocupado, e seminarista da segunda igreja, preocupado se os irmãos descobrissem que eu tinha problemas nessa área. Nada de esbanjar necessidades, mas de alguma forma aquilo me tirava a paz. E a convulsão continuava com difícil controle. Desemprego,
tendo que comprar remédios, tendo que comprar suprimentos. Aí foi onde eu experimentei mais uma dessas experiências de saber que Deus supre as nossas necessidades. Eu havia sido diácono da igreja de Maringá, da primeira igreja, e ali a gente montava cesta, servia o pessoal que precisava das necessidades. E em Londrina, quando eu passei, aprofundou as minhas lutas, a própria igreja, um dos diáconos muito amorosos ali, ele completava a cesta que era básica da igreja com coisas assim, com supérfluos, com coisas que não fazia parte de uma cesta básica, levava lá onde nós estávamos morando, e assim Deus foi suprindo. Mas as necessidades não são todas que a igreja conseguia suprir, e eu precisava comprar remédios, que eram remédios caríssimos, e aí eu pude ver Deus agindo também por pessoas que não eram da igreja. Fiquei sabendo de uma associação do Banco do Brasil em Londrina, e algumas pessoas que tinham problemas, que não conseguiam remédios, conseguiam recursos, recorriam a eles, e eu fui lá e aguardei para participar de uma espécie de uma sabatina que eles faziam. No fim, eles descobriram que eu tinha estava quase com nível superior, que eu tinha qualificação, então, que eu tinha carro, e tudo isso me desaprovava, eu não tinha condições de ser ajudado por causa dessa realidade. E aí eu tentei argumentar com eles que eu, na verdade, estava passando por um momento difícil, por isso que eu recorri. Mas, enfim, eu não menti, não disse nada. E a resposta da pessoa que estava, de uma das pessoas que estava ali na comissão, disse assim: olha, você foi muito verdadeiro, muito sincero, honesto, mas nós também temos que ser honestos com você, e você não tem o perfil e você não pode ser ajudado por nossa associação. Desejamos boa sorte a você. Eu saí dali um pouco desanimado, mas consolado, sabendo que fiz a coisa certa. Fui para casa, cheguei em casa, compartilhei com a minha esposa. No outro dia a gente precisava dos medicamentos, que era esse Sabril que eu disse ainda há pouco, muito caro, e enfim, eu não conseguia, não tinha dinheiro para comprar no outro dia. Já tinha vendido coisas, bens, televisão, algumas coisas da casa, para comprar remédio, e não tinha. Mas enfim, falei para ela: olha, não consegui, fomos dormir, oramos, fomos dormir. No outro dia de manhã, bem cedo, eu levanto e chego no portão e tinha uma sacolinha. Era um desses homens, uma pessoa já idosa, que participava da associação. Ele, por si próprio, foi na farmácia, e eu não sei como, porque sem a receita não se compra remédios controlados. Ele foi na farmácia e comprou os medicamentos e deixou numa sacolinha plástica do lado de fora da grade da casa. Ou seja, se passasse um lixeiro, passasse alguém e quisesse pegar, poderia ter pego. E aí eu pude ver que Deus supre a nossa necessidade. Eu não sei se aquele homem era cristão, não sei quantas pessoas daquela associação do Banco do Brasil eram cristãos, mas foi uma experiência marcante para mim. Eu lembro até hoje da fisionomia daquele homem idoso, cabelos brancos, que depois de um tempo eu percebi que bem próximo do lugar onde eu morava, ele costumava caminhar, né? E eu não sabia disso. Deus, então, supriu a nossa necessidade. E esse foi um ponto bem legal do pastor Rafael, da gente ter uma visão equilibrada, sabendo que a gente também tem que Deus faz a provisão das nossas necessidades, para que a gente também haja com generosidade. Enfim, caminhei, Deus abriu uma porta de emprego para mim, não secularmente, mas foi na construção do prédio da Faculdade Teológica Sul-Americana, junto com o Aguinaldo, na área de compras. Foi um tempo muito bom ali, e até que veio a ordenação do meu ministério e Deus me livrou novamente de uma encrenca. Por quê? Porque eu sempre fui um menino muito sonhador lá, desde a época de Araçatuba. Sonhei, então fiz inscrição, estava quase sendo aceito
do plano missionário cooperativo da Igreja Presbiteriana para ir ali no Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai. Mas eu tinha uma realidade difícil, que é meu filho, necessidade de atendimento médico, de medicamentos, enfim. E aí um irmão, Antônio Carlos Barro, me deu um choque de realidade. Ele tinha que ir para viajar, mas ele me chamou antes na sala dele e disse assim: irmão, eu soube que você tem um chamado missionário, é verdade? Eu disse: é verdade. Ele disse: então faz o seguinte, pode deixar as coisas que você está fazendo aqui, vai ali no Catuaí, que lá tem muitas tribos que precisam ser evangelizadas. Ele colocou meu pé no chão e disse: você não tem condições de ir para lá, outras pessoas irão e você pode pensar em outras coisas. Eu já estava pensando no campo de Tamarana. E aqui eu vim assumir o ministério aqui e lá para cá e experimentei também a bondade de Deus, que Deus supre a necessidade. Como na igreja presbiteriana nós não ensinamos dízimos e ofertas na perspectiva da lei, e sim da gratidão, que é o que o pastor ensinou, eu também ensino à minha comunidade que o dízimo no Novo Testamento é assumido pela igreja como um princípio validado, no sentido de que nós demonstramos a nossa gratidão a Deus, trazendo nossos dízimos e ofertas para suprir as necessidades da causa local. E assim tem sido, Deus tem suprido as nossas necessidades. Nessa caminhada, novamente, mais uma vez, as convulsões do meu filho ficou desorganizada de novo. Nós chegamos a pensar naquele remédio que é feito a partir do extrato da maconha, enfim, mas acabou surgindo um medicamento que resolvesse ou que tentasse minimizar essa situação, mas também é um remédio muito caro. Agora nós já tínhamos a possibilidade do genérico, do similar, mas mesmo assim, cada caixa era em torno de R$285 e eu consegui fazer um cadastro no laboratório e consegui um preço menor por caixa, R$176, mas o pacote todo de medicamento sempre fica caro, beira R$1.000, e a convulsão não está todo controlado. O medicamento é um medicamento chamado Vimpat, mas a composição dele é lacosamida, e nós conseguimos achar esse remédio então similar que tem suprido até aqui. Enfim, irmãos, resumindo, se é que eu posso dizer que eu estou resumindo, que eu não consigo, como pastor a gente não consegue falar pouco. Deus continua suprindo as minhas necessidades, por pessoas, pela igreja, por todos. E como eu disse, assim, às vezes a gente fica orando por sabedoria, quando Deus dá sabedoria a todos nós, através de pessoas que Ele tem preparado para servir. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Rafael, que compartilhou o conteúdo de sabedoria dele conosco. Isso é algo muito precioso. Que Deus abençoe a cada um, que vocês possam desenvolver, prosperar nessa visão bíblica que o pastor Rafael colocou, que vocês possam ser abençoados e que vocês possam cumprir aquilo que é a oração do salmista. O salmista disse assim: abençoa-nos, Deus, para que toda a terra conheça o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Amém? Beijo no coração, Deus abençoe, que seja um fim de semana abençoado para você e sua família, na graça do Senhor Jesus. Grande abraço a todos, fica na paz do Senhor Jesus. Amém?